eu passar aqui agora? Não. Bom, estamos aí ouvindo uma música de som de Chopin, música para acalmar, diminuir a ansiedade. Eu já estou com o Lindenberg Rocha e daqui a pouco nós vamos dar início à nossa live de hoje. Olá pessoal, vamos chegando e vamos bater um papo sobre a questão da ansiedade, que eu acho que é o que mais está pegando nesse momento a todos nós, né? Então, gente, na verdade, por que eu escolhi esse tema para falar da questão da ansiedade? Por uma coisa bastante simples. A ansiedade chega, inclusive, a ser uma coisa bastante natural na vida do ser humano. E para isso nós precisamos estar preparados para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Que é o dia a dia que vai nos causando essa ansiedade. A ansiedade caminha passo a passo com o medo ao seu lado. Acho que ela anda até de mão dadas com o medo. E que se confunde muitas vezes até com a própria angústia, que também parece que os três resolveram caminhar ali juntinhos, né? Educa Garanhuns está nos assistindo também. A Lília Vieira e o Wilson Rosas. Então, na verdade é o seguinte, a organização da chamada DSM, que é o Manual de Diagnóstico e Estatística das Doenças Mentais, dos transtornos, né? Em vez de falar de doença, o pessoal prefere chamar de transtorno, né? Que é a mesma coisa, surgiu em 1952. E naquela época ele já catalogava, gente, nada mais, nada menos do que 106 doenças mentais. Nós já estamos no DMS-5, que já está com mais de 300 doenças mentais catalogadas. Dentre elas está, claro, o transtorno de ansiedade generalizada. Então, veja bem uma coisa para vocês. 300 doenças mentais. Onde nós vamos parar? A mesma coisa que dizer que o ser humano enlouqueceu, está todo mundo doido, não tem ninguém saudável. 3% da população sofre, quer dizer, essa estatística agora está muito mais elevado esse número. Se vocês considerarem um número estrondoso, hoje nós estamos perto de quase 1 bilhão de ser humano ansioso, por essa questão até da pandemia que nós estamos vivendo. Então, esse transtorno da ansiedade generalizada é um sentimento vago, desagradável, de medo, de apreensão, caracterizado por tensão ou desconforto derivado da antecipação de um perigo, de uma causa desconhecida ou estranha. Eu sei que essa é uma definição da DSM, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que eles colocam, porque estranho, desconhecida, não existe causa que não tenha
tido uma origem de um efeito. Onde você que é desconhecido pode ser momentaneamente. Devia colocar assim, por uma causa desconhecidas momentaneamente. Porque eu não posso admitir que realmente a gente tenha um efeito e eu não tenho uma causa. Não existe isso na natureza, seria de causa e efeito. Então, por aí nós já vimos que se é uma causa com desconforto, tem uma série de sintomas, a própria Anvisa, ela diz que na última pesquisa de 2010, a venda de antidepressivos e calmantes cresceu 83%, respectivamente. Isso quer dizer um dado alarmante. Daqui a pouco nós vamos colocar o antidepressivo, o calmante na torneira, né? O cara levanta de manhã, já toma um copo, já está resolvido o seu problema. Mas uma das causas que eu até considero que tem muito a ver com essa questão da ansiedade são fatores de preocupação. Ocupar-se com alguma coisa que ainda vai acontecer. Então, eu estou ocupado com algo que vai acontecer antes. Isso gera ansiedade, isso gera um medo. Agora, esse medo é o medo do desconhecido. O desconhecido não existe. O desconhecido é uma forma da gente adiar os nossos problemas para o dia seguinte. E no dia seguinte repete-se tudo novamente. Vai acontecer tudo de novo. Então, nós temos que pensar que nós, seres humanos, vivemos uma dinâmica das nossas vidas onde nós não paramos para contemplar o bem, o bom e o belo. Né? Nós não paramos para contemplar que o ser humano é um ser distinto pela sua característica de um ser pensante. Nós temos o reino mineral, o reino vegetal, que tem a sensibilidade, e nós temos o reino animal, que tem o aspecto emocional bem desenvolvido, e nós temos o reino hominal, a qual nós, seres humanos, pertencemos. Portanto, o que nos diferencia desses outros reinos é a nossa capacidade de pensar, de sentir e de agir. Se eu penso, logo eu, consequentemente, eu estaria respondendo a mim mesmo qual o motivo da minha ansiedade. Por que eu estou ansioso agora? Normalmente, quando alguém pergunta por que eu estou ansioso agora, a resposta vai ser uma resposta provavelmente do tipo, eu não sei. Essa é a resposta mais comum. E essa resposta só serve para adiar o dia seguinte, né, gente? O dia seguinte que está para chegar, só isso vai resolver as coisas. Estamos aí com a Maria da Conceição Miranda, também está nos assistindo. E qual seria a diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade patológica? Basicamente, é a gente avaliar se a reação ansiosa é de curta duração, autolimitada, relacionada ao estímulo ou ao momento ou não. Então, qual a intensidade, a duração, quanto tempo está acontecendo isso? Se passou de um determinado período, considera-se que realmente aí a pessoa está ansiosa. Mas está ansioso porque você vai fazer uma prova amanhã, isso não pode, se for assim, vai colocar dá 100% da humanidade. Seria 7 bilhões de seres humanos estariam ansiosos, porque essa ansiedade é considerada normal. Nós vivemos uma ansiedade considerada normal. O que esse período da pandemia trouxe? Trouxe uma crise. E essa crise vem nos mostrar que nós aumentamos, elevamos o nosso nível de ansiedade. Claro, que eu diria até para vocês, que, digamos assim, tinha 10% de ansiedade. Se nesse momento você elevou o seu nível de ansiedade para 30%, 40%, eu digo que é saudável. Por que é saudável? Porque esse medo é o medo preventivo. Então, já que a ansiedade caminha lado a lado com o medo, com a preocupação, com a desconfiança, então eu diria que se aumentar esse nível de 10% para 30%, por exemplo, é só uma mera estatística minha, eu diria que aí nós não deveríamos se preocupar. Está normal. Porque quem é que num período desse vai arriscar as coisas? Não vai arriscar. Então, esse nível de ansiedade passaria a ser normal.
Mas como nós estávamos acostumados com o nível de 10, nós não estamos pensando, parando para pensar, que existe uma pandemia, que existe uma... Não importa que nível seja, se essa pandemia seja econômica, se essa seja política, mas está refletindo no ser humano. Então aí nós teríamos que dar uma parada, mas espera aí, eu tinha 10, subisse para 30, por quê? Quando o ser humano perguntou pela primeira vez por quê, nasceu a ciência. Então é esse o sentido. Daí, qual é o processo que mais se adequa a isso? É exatamente a característica nossa de compreensão da inteligência que Deus deu ao homem, para que ele consiga perceber essas diferenças. Daí é que se fala aqui, qual o processo mais adequado para tratar a questão da ansiedade? Os medicamentosos e a terapia cognitiva. O que é a terapia cognitiva? É a terapia que eu venho falando do professor Henrique José de Souza, que dá a capacidade do ser humano, pensa. Gente, se a gente não pensar, não parar para perguntar de onde me vem essa ansiedade, porque eu estou ansioso com algo que eu tenho tempo para fazer ainda amanhã. Eu estou ansioso hoje. Aí diz assim, dá aquele aperto, aí é angústia, daquele aperto no peito, porque parece que vai explodir, porque tá... Então, essa ansiedade, ela é compreensível. E por que ela se torna patológica? Porque o indivíduo não para. Ele vive eternamente na busca de se livrar da ansiedade, e não se livra. Esse que é o problema. Daí o processo terapêutico, a gente ensinar as pessoas a pensarem sobre a questão que ela está vivendo, o momento que ela está vivendo. Nas crianças e nos adolescentes, os transtornos ansiosos mais frequentes é o transtorno da ansiedade da separação, gente. A separação de quê? Dos pais. É incrível que isso avança até a adolescência. E é muito natural uma criança estar seriamente preocupada com esse questionamento da separação dos pais. O medo dela, da separação. Você vê que engraçado como persegue, né? E aliás, se você for pensar, e depois essa marca fica do medo da separação e prolonga-se pela vida fora. Então, nós temos condições de solucionar esse problema? Temos. Vamos aprender a pensar. Eu lembro que eu conversei com vocês aqui algumas vezes, que para mim, a teoria baseada na psicologia henriquiana, é mais ou menos o seguinte. Eu tenho, dentro de mim, um aspecto chamado emotivo, que é a sede das emoções, a sede dos sentimentos, que é a alma. E aí é que está o grande segredo. E o que nós fizemos com essa sede, que é essa alma? A sede dos nossos sentimentos, as coisas que aconteceram ao longo da nossa vida. Nós empurramos isso para o inconsciente. E deixa lá, porque eu não quero mexer sobre isso. Eu não quero pensar sobre isso. Mas não adianta, ele vem à tona. Daí se dizer assim, talvez assim, não, a causa desconhecida. Causa conhecida, a causa é conhecida. Onde é que pode estar essa causa? De repente, no passado. Mas o passado não existe. O que existe é o presente. Então, o passado está aqui no presente. E é nesse presente que eu vou estar me perguntando por quê? Por quê? Você pergunta comigo, por que está ansioso? Não sei. É fácil responder, eu não sei. Se eu não sei, eu vou deixar o outro pensar por mim. Então, se alguém, por que você está ansioso? Não sei. E por que você não sabe? Porque... E por quê? E por quê? Há uma hora que isso vai acontecer. Vai nascer o sentido da ciência, da consciência, da retomada de consciência do indivíduo, que aquilo é dele. Ele quer tomar um remédio para resolver o problema. Nós vivemos buscando tudo muito fácil na nossa vida. Os adeptos da lei do menor esforço. Vamos resolver o assunto. Toma uma pílula da inteligência, toma uma pílula da felicidade, toma uma pílula para... Tudo resolvido dessa forma. Não vai resolver dessa forma. O medicamento vai ajudar a atenuar o problema para que o processo terapêutico tenha efeito adequado no tratamento da ansiedade. Porque a ansiedade não é uma coisa que venha só, ela vem acompanhada com uma série de outras coisas e de repente
Nem é uma ansiedade, pode ser um outro sintoma, pode ser alguma outra coisa. Que eles chamam de comorbidade. Comorbidade, isso aparece nesse transtorno, aparece naquele outro, aparece no outro. Então, é pra você calma. Estou ansioso. Ansioso porque aconteceu um fato, vai acontecer um fato amanhã. A ansiedade, essa ansiedade é natural, é normal, isso fica compreendido, tá certo? Então, qual a diferença entre a angústia e a ansiedade? A ansiedade, gente, dá um sentido de expansão. E a angústia dá aquele sentido de constrição, de dor no peito, daquela coisa, aquela amargura, aquela sofrência, né? E a ansiedade, por exemplo, a ansiedade ela traz aspectos negativos, de uma certa inquietação motora e psíquica generalizada, de correlatos fisiológicos, palpitação, tremores, abafamento, respiração, e a pessoa vai se sufocando. Por que chegou a esse nível? Porque eu acho que no primeiro momento deve perguntar por quê. Eu mesmo agora aconteceu um fato comigo, de um distrato que eu fiz, e o cara mandou para no final de semana, me mandou um retorno dizendo que não era aquilo que nós tínhamos combinado. Aquilo já, falei, puxa vida, eu vou falar de ansiedade hoje, isso já está me causando uma ansiedade na segunda-feira, porque aí eu fico pensando, por que o indivíduo solta uma notícia dessa no final de semana, que é mais ou menos assim, transfere a preocupação para o outro. Aí eu resolvi colocar uma musiquinha aí do que vocês estão ouvindo aí do bar, né? Que é uma música mais para relaxar, porque essas coisas também ajudam, né? Mas não, a pessoa, em vez de botar uma música de relaxar, ela coloca um rock pauleiro e vai em frente. Aí quando termina aquilo, que ela se agitou e tudo mais, ela até sente que se acalmou. Mas o problema volta, porque a realidade é essa. Tá certo? Então, eu vou aqui falando também com a Helenice Augusta da Cunha, com a Valdirene, com a Edinalda, com a Maida Marques, o Educa Garanhuns acompanhando a gente aí. Então, eu tive pensando muito seriamente nesse assunto nesses últimos tempos. E a pessoa precisa, para estar ansiosa, ela precisa, segundo o manual do DSM, ele precisa estar ali com pelo menos 3 desses sintomas que eu vou ler para vocês. Agitação ou sensação de tensão ou nervosismo. Tendência a cansar-se facilmente. Dificuldade de concentração. Irritabilidade. Tensão muscular. Distúrbios do sono. Pelo menos 3. E aí, alguns outros autores acrescentam também a preocupação com medos excessivos, a visão irreal de problemas, inquietação, porque lá a inquietação está com o nervosismo, dor de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração. É claro, se eu estou voltado para alguma coisa que eu estou com medo, que eu não sei que medo é esse, obviamente que a minha capacidade de pensar fica embotada. A verdade é assim, eclodiu aquele aspecto emocional. Ele vem à tona. E quando ele vem, a primeira coisa que ele faz é tomar conta da razão. Tá certo? A primeira coisa que embotou a razão. Aí nós temos que parar nessa hora, quando perceber que isso vai acontecer, a gente tem que parar e literalmente, sabe quando fala respira fundo? Literalmente. Aprenda a respirar. Respirar já alivia, só você inalar o ar, pulmão, segurar um pouquinho, soltar, fazer isso umas 7 vezes. Aí depois se pergunta, se a pessoa estiver muito agitada, você conduz isso para ela. Relaxa, respira, tal, né? Respirou fundo, ótimo. Então agora, o que está acontecendo? Porque aí você vai estimular com que ela pense. Você não vai resolver o problema para ela, não adianta. Por mais que você... Senão você faz isso todas as vezes, você vai ficar vai virar o salvador dela, né? Então aí, Lucy Guerra, muito bem, prazer, você está na nossa live aí. Então vamos seguindo. Então, e desses sintomas, verifica se você tem 3, mas cuidado.
Muito cuidado, eu diria que hoje não é 3, não. Quem que não está com preocupação com os acontecimentos? Quem não está com uma visão irreal do problema? Nós estamos com uma visão irreal porque uns dizem uma coisa, a medicina diz uma coisa, a política diz outra, né? Porque esse seria um assunto da medicina, mas a política, agora os políticos são todos eles médicos, especialistas em Covid. Então, claro que isso provoca uma visão irreal do problema. Inquietação, quem não está inquieto? Inclusive agora, em São Paulo, dia 8 de setembro, retorno às aulas. Quem é que não vai estar inquieto? Quem que não vai estar preocupado? Que vai mandar o seu filho para a escola e quem não vai estar? E essa preocupação e esse medo vai ajudar o ser humano para que o ser humano tome as precauções necessárias. Mas ainda fica alguma coisa, porque por mais que se acerte aquela escola de cuidado, gente, sempre vai ficar. E esse que ficar é que é normal, tá certo? E aí a gente procurar manter uma calma, porque é impossível. Por exemplo, São Paulo está dizendo que os cinemas vão retornar acho que para a semana. Meu genro toca na Orquestra Sinfônica de São Paulo e vão voltar também provavelmente em agosto, mas tudo isso vai gerar um desconstrangimento. Então você não seleciona só 3, não. Pode selecionar pelo menos uma meia dúzia daquelas características que eu citei para vocês, que está no DSM. Vou até ler de novo para vocês. Agitação, sensação de tensão ou nervosismo. Tendência a cansar-se facilmente. Por quê? Por que a tendência? Porque você está desgastando uma energia. A ansiedade, ela desgasta energia. E não é energia conta-gota, não. Não é energia mesmo. Vai se esvaindo essa energia. Aí você tem dificuldade de concentração se a sua energia está se esvaindo. Se você está preocupado, você está nervoso, você não vai conseguir pensar da mesma forma. E vai se tornar a irritabilidade, a tensão muscular, o distúrbio do sono, preocupação excessiva, visão do mundo irreal, inquietação, dor de cabeça, sudorese, dificuldade em manter a concentração. Pode selecionar no mínimo meia dúzia. E falar assim, não, mas eu tenho... Não, a ansiedade é o medo de alguma coisa. E essa coisa pode estar no passado ou essa coisa pode estar no futuro. Eu estou com medo da manhã, do que vai acontecer amanhã em relação a essa pandemia que está acontecendo no mundo. Isso é natural. Então, não deixe de considerar apenas 3. Eu consideraria pelo menos meia dúzia. Dizem que a ansiedade também tem um fator de genética, né? E que pais ansiosos tenderiam a ter filhos ansiosos. Também tudo isso é uma questão de especulação, de uma série de coisas. Mas o importante não é a definição do que é a ansiedade. O problema é saber o que nós podemos fazer. Então, eu diria para vocês, vamos pensar uma coisa. Viajem junto comigo aqui, ó. Vamos numa viagem. Quando a criança nasce, você sabe qual é a primeira palavra que ela fala? Ela não fala mamãe nem papai, não. A primeira palavrinha que ela diz é angu. E depois você vai ver que ela fala gu. Angu significa angu, vem de angústia. E a angústia é mais ou menos assim, a angústia de atravessar a vereda estreita e a vida. Ela atravessou, ela ganhou, ela foi vencedora. Chega lá, é como se a mãe que ela nascesse. Por que ela chora? É claro que chora, gente. Totalmente diferente. Primeira entrada do ar no pulmão já dá uma sensação de queimação. Aí ela olha, ela vê aqui tudo aqui. É claro, mas não é um choro de desespero, não é um choro porque ela está apavorada, não. É porque é natural. Mas aí vem uma coisa que eu quero fazer uma correlação com vocês. Nós, depois de nascer, a criança vai aprender as coisas da vida. Tudo bem. Agora vamos pular uma fase em que nós já estamos aí na idade que nós nos encontramos. Tem uma vereda de novo para ser seguida.
cada vez que você persegue esses obstáculos dentro dessa vereda da vida, que isso é muito natural, porque eu estarei desvendando os mistérios da minha vida, eu estou ali na vereda, eu estou ali no túnel. Veio um obstáculo, eu venci, veio outro obstáculo, eu venci. Bom, aí vem uma bolha, aí vem um espaço vazio. E naquela bolha é o momento em que você deve parar para contemplar o teu sucesso. Mas não, nós entramos direto, nós não pegamos a bolha, nós pegamos um outro canal. Nós pegamos um outro túnel. E lá vamos nós dentro daquele túnel. Quer dizer, você nunca para pensar na vida. Você não para desfrutar o que aconteceu. Você não para repensar o que aconteceu lá atrás, que deu certo, que deu errado. Aquela bolha, aquele momento, é para isso. E pode ser que tenha acontecido de 5 em 5 anos, de 7 em 7, pode ser de minuto que você acabou de realizar uma atividade e vem sempre uma pequena bolha. Aquela bolha é o prazer, a satisfação. Por que nós estamos ansiosos? Porque possivelmente, vamos dizer assim, se acontecer um fato marcante na vida de uma criança, em que ela literalmente foi abandonada, tá? O que vai acontecer com ela ao longo da vida? Eu sei, porque eu posso dizer para vocês a minha experiência de vida. Ao longo do tempo eu vivia dentro desse túnel. E abria uma brecha, eu não parava para contemplar. Eu não parava, entrava, continuava, só trabalhando. De segunda a domingo eu trabalhava, de segunda a segunda. E o que dá isso? Isso gerava o quê? Uma ansiedade, porque eu não tinha que entrar em contato com o meu sofrimento da separação. Se eu não tinha que entrar em contato, obviamente que eu fugia, eu inventava, eu usava dos mecanismos de defesa, os mecanismos de defesa psicológica que o ser humano tem, e aí eu ia caminhando daquela forma, sem nunca parar para descansar. Então, quando a gente percebe esse tipo de situação ocorrendo na vida da gente, para a criatura, dá um tempo. Olha para trás, veja suas conquistas, veja que você é vencedor até o ponto que você se encontra e para nessa bolha. Essa bolha é o momento do descanso. O final do dia é um momento de descanso da bolha. É aquele momento que você contempla as coisas. Mas nós entramos numa outra, nós não sabemos. Nós não sabemos contemplar a vida, nós não sabemos celebrar a vida. Nós acabamos de acontecer uma coisa, já entramos numa outra. É como o cara que bota um projeto dele para ganhar 1 milhão. Quando ele completa 1 milhão, ele quer 2. Esse cara nunca para. E aí, de repente, como diz Confúcio, o homem gasta a energia toda para conquistar a riqueza, o dinheiro. Depois gasta ela todinha para conquistar a saúde. Então nós temos que parar para pensar naquilo que nos incomoda. Não tenha medo, pergunte a você, por que eu estou ansiosa? A resposta há de vir. Se você continuar dizendo, eu não sei, você está reforçando para que o seu inconsciente, ele vai continuar martelando, ele vai continuar te cutucando, porque a ideia dele é que ele quer se tornar consciente, ele nunca veio para esse mundo para ficar inconsciente. Ele nunca veio a esse mundo para ficar na masmorra. Então, aprender a pensar, a sentir e tomar uma atitude e agir, ou os 3 atributos que o Criador nos deu. A capacidade nossa do ato de vontade, de volição, de ir à frente, de ir à luta, de realizar, exige que automaticamente eu coloque em ação a minha inteligência e a minha emoção. Porque elas duas sozinhas não se representam nada se você não se levantar. Um homem sábio, que adquiriu toda a sabedoria, que leu inúmeros livros, um homem bondoso, caridoso, que ele não levanta da cadeira, ele não sai da casa dele para fazer nada pelo ser humano, não resolve nada, não serve para nada. De novo, aquela comparação que eu sempre faço, como o conhecimento, sem ser compartilhado, é água parada que apodrece. Então, vamos nos movimentar, porque esse mover-se é movimento, motivar-se e perseverar nas perguntas para o nosso inconsciente. Eu aprendi isso dentro
da psicologia do professor Henrique José de Souza, psicologia henriquiana, foi o que me deu a grande mudança. Eu era extremamente ansioso, eu era extremamente complicado, literalmente, era uma neurose ambulante. Essa é a verdade. Eu passei por alguns processos terapêuticos, mas infelizmente foram processos terapêuticos que não me ensinavam a pensar. E eu tenho que ter o meu cliente, eu tenho que ensinar ele a pensar. E ao lado desse pensar, ele vai aprender que existe um coração, que é o sentimento. E quando ele juntar essas duas coisas e a ação no mundo, na vida dele, ele vai conseguir, de repente, estar saindo dessa situação. Mas é preciso aprender, gente, a desfrutar, a descansar. A felicidade só vem para nós, só chega até nós no momento que nós decidimos dar um passo à frente. E ficar dizendo, eu não sei, aumenta a sua ansiedade, é claro. Por que vai aumentar? Porque aquele euzinho, é como se nós tivéssemos, a nossa personalidade fosse composta de diversas partes de eus. Aquele euzinho que está lá no inconsciente, que você fica dizendo para ele, eu não sei, e ele sabe, ele quer se manifestar, ele quer tornar-se consciente, cada vez que eu repito isso, eu vou tornando-me cada vez mais doente ainda. Então eu diria para vocês que, primeiro, eu preciso estabelecer objetivos na minha vida. Precisa estar claro que eu quero chegar em algum lugar. Mas cuidado quando você entrar nesse túnel de novo, nessa vereda estreita. Você lembre-se que cada vez que você está nesse túnel, você vai passar por dificuldade, algumas você vai retroceder, algumas você vai cair, mas você vai levantar. Quando você termina esse conjunto de coisas, você saiu numa bolha. E nessa bolha é onde você se encontra ali, a sua possibilidade de contemplar e olhar para trás. É como se a gente estivesse nessa trajetória do túnel, da nossa saída do útero. Então aí você vai conseguir encontrar. Você fala assim, bom, preciso retornar ao passado? Não precisa retornar ao passado, não. Você está aqui no presente mesmo. Terapia de vida presente. Não é terapia de vida passada. É de vida presente, porque o passado está aqui no presente. Nós vamos resolver esse problema no presente para que a gente construa um futuro para nós menos ansioso. Um futuro onde o ser humano possa contemplar a natureza e dizer, eu sou feliz. Mas a felicidade não é aquela palavra banalizada que eu estou dizendo, que o pessoal diz por aí, não. Porque ser feliz é um conjunto de atitudes da qual eu falei para você. É um micro momento da tua vida. Até dei um exemplo para uma cliente minha hoje. Falei assim, depois que eu terminasse, eu ia descer no quintal e ia trocar a água do bebedouro do meu gato. E quando eu trocar aquela água, que eu limpar, que ele vem tomar, eu tenho que me sentir, puxa, que legal, nossa, meu gatinho, né? Não, nós fazemos isso ansiosamente. Ali está fazendo a coisa, está pensando numa outra. Não festeja, não contempla o que se fez. Olha, vou dizer uma coisa para vocês. Não diz que o Criador construiu o mundo em 6 e descansou no 7? Aprenda. Aprenda o que significa isso. Se foi em 9 dias também é diferente, mas se foi em 7, 6 e no 7 ele contempla, no 7º dia ele contempla a sua criação. Gente, nós precisamos aprender a entender a natureza. Nós precisamos aprender a acreditar que esse potencial está dentro de cada um de nós. Que ele nos deu isso. Que tristeza que não é para o Criador olhar para a sua criatura e ver que a sua criatura não coloca em prática aquilo que ele deu a ela e fica resmungando e reclamando. Eu estou ansioso, estou chateado, não sei o quê. Por que você está? Não sei. Vocês podem imaginar como é que, se eu fosse Deus, como é que eu estaria me sentindo? Se você fosse Deus, como é que você estaria se sentindo? Aliás, tem até um filme aí que eu sempre digo que aquele ator sempre gosta de fazer o papel de Deus, em que tem um texto lá que ele deixa bem claro. Que ao invés de você pedir a Deus que faça isso para você, pensa se Deus não te deu o dom e as qualidades para você
ter competência para resolver, ao invés de ficar pedindo, faça por ti que eu te ajudarei. Então, a ansiedade pode ser trabalhada dessa forma, é uma forma simples, não vamos complicar. Agora, mas eu tô... Bom, aí procura um médico, o médico vai lhe receitar a medicação adequada, você vai estar medicado, o que vai ajudar muito a mim, terapeuta, cuidar de você, porque você vai estar menos ansiosa, vai diminuir, e aí a gente vai trabalhando gradativamente, e aquela medicação deve ser diminuída. Com o passar do tempo, vai até você deixar, até você encontrar a raiz, o cerne da questão, o cerne do problema. Então, e tem outras formas também, tem outras formas de conseguir. A psicoterapia, a música, mas veja, tudo vai ser paliativo se você não colocar e acreditar que você é capaz, sim, de obter as suas próprias respostas. Isso vai ajudar. Por exemplo, eu costumo na terapia, a gente dá para os meus clientes lição de casa. Porque quando ele volta na outra sessão, pelo menos assim, ele teve que pensar, ele teve alguma coisa. Então, aí a gente sente que há uma evolução daquele caso ou não. E quando há uma recaída? A recaída faz parte do processo. Por quê? Você está indo bem, aí recaiu. O que é recaída? A recaída é porque algo foi resolvido, mas tem algo não resolvido. Ué, a evolução se dá assim. Nós vemos aqui para quê? Para passar férias? Não, mesmo em férias, a gente ainda vê pessoas que costumam dizer assim, saiu de férias e carrega pedra. Saiu de férias e volta estressados. Né? Então nós precisamos entender e compreender esse mecanismo da alma. O medo não é ruim. O medo, esse medo da ansiedade, é um medo que te protege. Só que em demasia ele atrapalha. O medo da proteção, o medo que te leva à proteção, é você se preocupar quando você vai atravessar a rua, é você se preocupar com o Covid, é você se preocupar com uma coisa e você estar atento àquelas coisas. Esse medo é construtivo, é positivo. O que passa a ser negativo é quando ele extrapola um determinado limite. Se o cara vai hoje sair com o carro e ele, no momento que ele vai sair com o carro, ele confere se ele deixou a porta travada ou não, se ele acionou o mecanismo, se travou as portas ou não, se ele checa isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí até aí ainda é considerado normal. Mas o cara saiu, chegou lá na esquina, ele volta para checar de novo e constata, aí ele sai de novo, ele chega na frente, agora quando eu apertei na primeira vez, fechou, na segunda eu abri porque depois eu fechei, e agora, será que eu fechei isso? Aí já é patológico. É fácil o desconforto, né? Você perceber esse desconforto. Então, gente, nós estamos falando de um transtorno que ele realmente está pegando a humanidade porque ela está ansiosa e não está aprendendo que recado que isso nos dá. E por que a pessoa está ansiosa? Porque agora, ela estando de uma certa forma, agora já está saindo, né? O pessoal já está normalizando aqui em Santo André. Outro dia saí no centro da cidade, estava lotado, tudo aberto, tudo funcionando normalmente. E aí, eu até perguntei assim, 99% das pessoas estavam usando máscara na rua. Então, aí é que vem a preocupação. Essa preocupação serviu para alguma coisa? Pelo que eu andei vendo aí, parece que não serviu muito. O ser humano parece que só aprende pela dor. Não aprende pelo amor. Porque o amor é sabedoria, é usar a inteligência, é parar para pensar. Mas não, isso é como se fosse assim. Você ficou preso durante 10 anos, e não mudar nada. E essa ansiedade era proveniente de quê? Porque as pessoas são assim. Se não pode sair, tem vontade de sair, é que nem criança. Não mexa nessa gaveta, eu vou sair. Não mexa nessa gaveta. Primeira coisa que a criança vai fazer, vai mexer nessa gaveta. Então nós, emocionalmente, o ser humano ainda
caminha como uma criança de 7 anos. E por isso nós vamos tornando seres ansiosos. Então eu queria convidar vocês a uma reflexão sobre essa jornada desse túnel que você está atravessando, essa vereda, que você perceba que a cada momento, em pequenos momentos, micro momentos, para você agradecer, para você celebrar aquele teu momento da tua vida. E quando não, acredita. Pergunta, por que eu estou ansioso? Ah, estou ansioso por... Ah, não sei. Então, em vez de você dizer, não sei, vou dar uma dica para você. Diga, ainda não sei. Por que ainda? Ainda, quando alguém disser assim para você, ainda, dá um sentido de que há continuidade. Mas quando você diz que não sei, fechou a porta. Fechou a porta na cara do inconsciente. Toda vez que você vai, fecha a porta na cara do inconsciente. Então diga, ainda não sei, mas eu vou descobrir. Acredita, dentro de você, existe única e exclusivamente o bem, o bom e o belo. Ah, Dirceu, mas será? Não, tem o outro lado. Sempre tem os dois lados das coisas, né? O mal e o feio. Mas se você não ver o bem, o bom e o belo, você não vai conseguir suplantar esse seu medo, porque você não está vendo as coisas mais belas da tua vida, está vendo só o lado negativo. Olhe para dentro de você mesmo e acredita. Acredite que você é um ser capaz e que você é capaz, muito mais do que isso, ter a competência de responder as perguntas que você faz a você. Muitas vezes nós queremos que um subordinado nosso, que um funcionário nosso, a gente diga para ele assim, vai fazer tal coisa, nós queremos que ele faz. Nós queremos que os outros obedeçam às nossas determinações. Mas nós somos incapazes de obedecer a nós mesmos. Quando eu me pergunto, por que eu estou ansioso? E eu respondo, não sei. Você está desacreditando em você. E mais do que isso, está desacreditando na essência que o Criador lhe deu, que se traduz por inteligência e amor. Você está jogando fora essa oportunidade. E se não deu, procura ajuda. Existem terapeutas, hoje mais ainda, hoje está mais fácil ainda. Faça online. Mas procure uma ajuda. Parece que as pessoas têm medo. Se eu vou falar que eu vou fazer terapia, a pessoa vai pensar que eu estou louco. O louco não faria terapia, gente, porque ele estaria totalmente desorganizado internamente para ele ter a capacidade de pensar em fazer alguma coisa assim. Então, eu diria para vocês que é isso para a gente estar concluindo. Quero agradecer aqui a Letícia. Aí está o Júlio César Araújo, a Brígida Maria, a Eliana Fernandes, a Maria Luísa, a Jo Lopes, a Andreina, o Salve Benor, meu grande amigo lá do Guarujá. Eu aprendi muito com esse cara. E nós sempre falamos da psicologia henriquiana, da pedagogia henriquiana. Então, desejo a todos vocês que tenham um excelente final de semana e que vocês reflitam nas coisas que eu falei. O que for bom, você usa. O que não for bom, descarta. Porque não somos obrigados a aceitar tudo que o outro diz. Nós somos livres pensadores e sejam livres para pensar aquilo que vocês acham mais adequado para vocês. Tá bom? Então vamos aos likes finais aí. E quando você estiver um pouco triste, ouça uma música dessa que vocês ouviram no fundo aí. Oh, legal, muito obrigado, gente. Aos likes e likes. Então um abraço a todos e até lá, se Deus quiser. Na outra semana eu vou pensar em qual tema que a gente vai estar falando. Se quiserem sugerir algum tema, sugiram e a gente desenvolve esse tema para estar ajudando cada vez mais. Um abraço para vocês.